Eu fiz um vídeo há uns 15 dias atrás sobre um comparativo entre esses três facões. Só que foi um comparativo apenas teórico, falando das medidas, do tipo de aço, do tipo de têmpera. E hoje eu quero fazer um comparativo prático. E como vai funcionar esse teste? Eu estou com essa árvore caída aqui no sítio, estou precisando de uma lenha. Então eu vou tentar matar 2 coelhos com uma cajadada só. Vou pegar cada um desses facões e dar o mesmo número de batidas com cada um, e depois vou mostrar o estrago que foi feito aqui na madeira. Eu vou fazer também um teste de dobra. Tem uma forquilha ali atrás, eu vou encaixar o facão e dobrar ele para um lado e dobrar ele para o outro, para você poder ver a capacidade de flexibilidade de cada um deles. Teve um serviço que eu fiz aqui há um tempo atrás, de uma árvore que caiu em cima da minha cerca e ia acabar estourando o meu arame. Então eu cortei essa árvore com esse facão aqui. Eu vou mostrar para vocês o tanto que ele é bruto. E no final, eu vou dar minhas considerações finais. Vou fazer esse comparativo prático entre eles e depois vou dizer o que eu acho, quais são as aplicações de cada um em campo. Boas-vindas! Meu nome é Daniel. Este é o Meio de Sobrevivência, um espaço dedicado a uma filosofia de vida anti-apocalipse. Eu vou primeiro usar o Tramontina. Eu ia dar 10 batidas, mas eu acredito que eu vou ter que dar 15, porque a madeira está bem seca e ela é bem grossa, senão vai causar pouco estrago. Então vamos nessa. Agora, o bravo militar. E por último, o beloto. E o beloto ele vai ter uma pequena desvantagem. Ele é bem mais curto que os outros. Ele é só de 12 polegadas, né? Mas vamos ver qual que é o resultado com ele. Vamos então para essa comparação. Esses aqui foram os 3 cortes. Só fazendo observação, essa madeira é bem dura, tá seca pra caramba. Esse aqui é o Tramontina. Esse aqui é o Bravo. E esse aqui, o Beloto. Eu não sei se você vai conseguir ver bem, mas o Tramontina, por ser mais leve, ele acabou fazendo um corte mais largo, mas bem menos profundo. Esse aqui da Bravo, ele fez um corte profundo, mas também largo, porque ele é bem pesado. Já o Beloto, ele fez um corte bem estreito, mas quase tão fundo quanto esse aqui, porque apesar de ser mais curto, ele tem 3 milímetros, então ele tem um peso por comprimento bem interessante. Mas se eu tivesse que cortar essa árvore aqui, na verdade eu vou cortá-la, só que eu vou usar uma motosserra. Mas se eu tivesse que cortá-la com um facão, eu escolheria o Bravo. Eu terminaria o serviço muito mais rápido.
Vamos então para o teste de dobra. Primeiro, o Tramontina. O Tramontina, ele tem 2 milímetros de espessura. Então ele, com certeza, vai ser o mais flexível. Mas qual que é a impressão que eu tenho com esse facão aqui? É que se eu forçar muito, e aqui eu não preciso fazer muita força, já que ele é bastante flexível, eu vou entortar esse facão. E provavelmente ele não vai voltar para o prumo. Mas nesse nível que eu estou forçando aqui, ó, é tranquilo. Você vê que ele é bem flexível, o que é bem interessante para um facão, né? E até mais ou menos esse nível aqui, ele volta para o plumo facilmente. Agora, se eu forçar muito, eu não vou fazer isso, mas se eu forçar muito, o que eu sinto aqui na mão é que eu vou entortar esse facão. Eu consigo entortar ele e transformar ele em um S. Agora o facão da Bellotto. Tramontina tem 2 milímetros. Esse aqui já tem 3 milímetros e ele também é mais curto. Então, teoricamente, ele é menos flexível. Então vamos ver. Mas realmente, por ser um facão mais grosso, ele também tem uma flexibilidade excelente. Aí você vê, ó. Ele volta pro eixo. Essa é a característica do aço temperado, né? Agora para você ver, um facão de 3 milímetros, olha a flexibilidade dele. Só que aqui eu já sinto que eu tenho que fazer muito mais força daqui para frente para entortar esse facão. Eu consigo entortá-lo? Sim. Eu acredito que se eu meter toda a minha força aqui, eu vou conseguir entortar esse facão e provavelmente ele não volta retinho. Mas já é bem mais difícil. Mas mesmo assim, olha a flexibilidade da ferramenta. Excelente. Um facão precisa ser flexível. Não você ficar dando porrada nele 8 horas por dia trabalhando na roça, ele vai acabar fadigando e vai acabar quebrando. Então o Bellotto, aprovadíssimo. Um facão mais grosso, facão mais resistente, só que também bem flexível. Só que já nessa espessura já é difícil você entortar esse facão. Aí você vai ter que botar bastante força mesmo. Se eu colocar aqui minhas duas mãos e empurrar com o peso do meu corpo para lá, eu sinto que com uma certa dificuldade eu consigo entortá-lo. Mas no trabalho normal que você faz com facão, eu acredito que seja impossível você entortar um facão desse. E agora o Bravo Militar. O Bravo Militar ele tem 4 milímetros. É um bruta de um facão. Nessa espessura você já imagina que o facão não vai ter flexibilidade alguma, não é mesmo? Mas vamos lá. Ó, bem flexível também. Só que aqui eu preciso colocar bem mais força. Bem mais força do que eu coloquei no Tramontina e mais força do que eu coloquei no Bellotto. Mas ó, é impressionante, né? Um facão dessa grossura, quer dizer que a têmpera ficou muito boa. Esse facão aqui também, ele mantém mais o fio do que os outros. Aí você pode observar, ó, que o facão tá reto. Agora, já com esse facão aqui, eu vou te falar, eu acho que eu não tenho força para entortar ele. Eu acho que eu posso colocar minha força toda para cá, ó, a não ser que eu coloque uma alavanca, né? Mas realmente ele já é bem mais difícil de ser entortado, mas mesmo assim tem uma flexibilidade bem interessante.
Muito bom esse facão aqui. Conhecimento é poder. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu prefiro a frase: sabedoria é poder. Eu acredito que o sobrevivencialista, o preparador, o bushcrafter, ele deve manter não somente suas lâminas afiadas, mas a sua mente também. A maioria do conteúdo produzido nessa área é sobre técnicas, habilidades, ações de enfrentamento de crises, ameaças e emergências. Mas pouco ou quase nada é produzido sobre ações de prevenção de crises, ameaças e emergências, ou mesmo para evitar que elas cheguem até você ou sua família. Pensando nisso, antes mesmo de começar esse canal, eu publiquei um livro que não foi produzido por inteligência artificial e que é fruto de mais de 10 anos de pesquisa e mais de 20 anos de experiência profissional na área de avaliação e prevenção de riscos e acidentes ambientais. Uma perspectiva diferente, as bases para uma filosofia de vida anti-apocalipse. Uma tentativa de conciliação entre o moderno e o primitivo antes que seja tarde demais. O básico para não ser uma presa fácil apresenta um diagnóstico, um estudo sobre as raízes históricas mais profundas dos problemas, dos conflitos, dos dilemas e desafios da civilização moderna. E apresenta também a tese de um estilo de vida preventivo, que, se adotado pelo número suficiente de pessoas de forma voluntária, é capaz de reverter o atual quadro de colapso civilizacional iminente. Lendo o livro, acompanhando os vídeos do meio de sobrevivência, aumentando o seu contato e melhorando a sua relação com a natureza, você vai entender que se afastar do problema é se aproximar da solução. Você vai aprender o básico para não ser uma presa fácil, o básico para enfrentar um eventual apocalipse, caso ele ocorra, mas vai principalmente aprender o básico para fazer a sua parte e tentar evitar o apocalipse. Vamos então ao veredito. O que eu acho desses 3 facões?
Eu já havia usado eles bastante, mas eu nunca tinha usado eles assim em sequência, fazendo essa comparação. E aí eu vou falar também quais são as atividades que cada um é mais específico e que ele seria melhor. O Tramontina é bem flexível, e ele também é mais longo. Então esse é um facão que é ideal para você abrir picada, para você abrir o mato, limpar um terreno, roçar um terreno. Ele seria bem melhor do que esses dois aqui para fazer esse serviço, porque ele é mais comprido, ele é um pouco mais largo e ele é mais fino. Então ele é mais flexível. Então para você bater o mato seria mais interessante. E ele também é mais leve, justamente por ser mais fino, apesar de ser maior. Esse facão da Bravo Militar, ele já é um facão bem parrudo. Para você ter uma ideia, esse aqui vai pesar em torno de 500 gramas. Esse aqui vai pesar em torno de 900 e poucas gramas. Então, é um facão bem mais parrudo. E ele já seria ideal para você rachar lenha. Então, por exemplo, se tiver que cortar esse tronco aqui, ele vai ter um resultado melhor. E rachar lenha mesmo, eu racho lenha lá para o sítio com esse facão aqui. Eu acho ele, inclusive, melhor do que o machado. Você pode abrir uma picada com ele? Sim, você consegue abrir uma picada com ele. Só que ele é bem pesado. Logo, logo, você vai estar cansado. É claro que isso depende do tamanho corporal. De repente você tem 2 metros de altura, pesa 120 quilos, é 2 vezes mais forte que eu, aí esse facão vai ficar uma pluma na sua mão. Mas pro meu tamanho, pro meu peso, eu tenho 1,82, peso 85 quilos. Esse facão aqui para abrir picada, ele é bem canseira. Mas em compensação, para rachar lenha, você vai se esforçar bem menos do que com Tramontina. E esse facão da Belotto aqui, ele seria um meio termo. Esse tem 2 milímetros, esse tem 4, ele tem 3 milímetros. Apesar dele ser mais curto, claro, ele leva desvantagem. Ele é mais estreito também. Mas ele já tem uma espessura, essa espessura de 3 milímetros, que ela é interessante tanto para você abrir picada, quanto para você rachar a lenha. Ele vai ter um desempenho bom nas duas atividades, diferente desses dois aqui. Esse aqui é bem melhor para abrir picada, esse aqui é bem melhor para rachar lenha. E esse facão aqui, ele já faria os dois serviços com a ótima eficiência na minha avaliação. Esse facão da Tramontina, ele tem 44 centímetros de lâmina e ele tem 6 centímetros de largura e 2 milímetros de espessura, feito no aço 1070. Em torno aí de 54 HRC de dureza. Isso é o que... informações que eu consegui, não diretamente com a Tramontina, mas de pessoas que entendem mais sobre esse assunto. Já esse facão aqui, ele tem 5,2, 5,3 centímetros de largura. Ele tem 4 milímetros de espessura. E ele é feito no aço que eu não sei qual que é. Mas o que eu posso dizer, ele tem uma dureza maior do que o Tramontina. Eu também não sei a dureza dele, mas eu tenho certeza que é maior do que o Tramontina. Então esse serviço que eu fiz aqui, na madeira dura, se eu fosse testar o fio dos dois, o fio desse aqui estaria melhor. Eu já fiz outros testes e o fio desse facão aqui é espetacular. É como se fosse de uma faca premium, realmente. E o facão da Belotto, ele é feito no aço 1080, ele tem 3 milímetros de espessura, ele é de 12 polegadas, né, 30 centímetros de comprimento, e ele tem 4,5 centímetros de largura. Então ele também não é um facão muito largo. E a têmpera dele ficaria em torno desses dois. Eu também não sei exatamente a dureza, mas é maior do que o Tramontina e é menor do que esse aqui. Se eu fosse arriscar, e aqui é um palpite mesmo, eu nunca medi isso, eu não tenho informações oficiais sobre isso, esse facão aqui estaria na dureza em torno de 58, esse aqui em torno de 56 e esse aqui em torno de 54.
E aí é como eu disse, aí vai da atividade que você deseja fazer com o facão. O Tramontina é mais barato do que esses dois, então em termos de preço seria mais ou menos, o Tramontina é o mais barato, vem em segundo lugar o Beloto e em terceiro lugar esse aqui. Mas são todos facões acessíveis. Aqui seria em torno de 70, 90 e 50 reais. Por aí. Então seria 50, 70 e 90. Essa seria a diferença de preço. Esse facão da Bravo Militar, essa configuração saiu de linha. Os únicos que eu encontrei dessa marca no Mercado Livre, eles são com 2,5 milímetros. Então, eu estou falando desse facão aqui mais por curiosidade. Talvez eu não te ajude muito se você interessar em comprar um desse. Já o Tramontina e o Beloto são facões bem comuns, você consegue comprar. Entre os dois, eu escolheria um Beloto, mesmo que eles fossem do mesmo tamanho. Ele vai ser um pouco mais caro, mas o Beloto ele tem uma empunhadura melhor, não é tão boa quanto a empunhadura desse aqui. Esse aqui ainda tem uma guarda, por isso que eu gosto bastante desse facão. Mas ele tem uma empunhadura melhor, ele é full tang, e o Tramontina é como se fosse um facão de espiga, ele não é exatamente full tang. Eu acho o Tramontina, acho um facão de 2 milímetros muito flexível. Então, se você for comprá-lo apenas para bater mata, apenas para limpar terreno, apenas para abrir picada, aí beleza. Um facão de 2 milímetros é o ideal. Mas você que quer um facão para acampamento, para abrir picada, para trabalhar no sítio, um facão mais multitarefas, eu iria no Beloto. Eu acho que esse, hoje, é o melhor facão desses mais comuns fabricado no Brasil. Só lembrando que eu não conheço o pessoal da Beloto, eu não estou ganhando nada com isso. É só uma observação pessoal da experiência que eu tive com esses 3 facões. O título deste vídeo, aqui a gente copia, mas aqui a gente diz a fonte. Eu tirei de um vídeo, o título que vai na thumbnail, eu me inspirei em um vídeo do Exploradores da Rocha. O Xará, Daniel, fez um excelente vídeo falando que o Beloto era o destruidor de Tramontina. E foi através desse vídeo que eu conheci o facão da Beloto e adquiri. Realmente, eu acho que o facão da Beloto é melhor que o Tramontina. Ele vai ganhar em desenho, ele vai ganhar em espessura, ele vai ganhar em aço, ele vai ganhar em têmpera e ele vai ganhar em empunhadura. Mas o facão da Tramontina é um clássico, é um facão mais vendido do mundo, ele tem provas dadas e também é uma excelente ferramenta. Aí vai da atividade que você for fazer, vai do gosto pessoal, enfim, a decisão é sua. Eu só estou dando aqui meu parecer, para se você quiser escolher um facão, você ter pelo menos essas 3 opções. Eu tenho mais 3 facões para testar. Você que chegou aqui até agora no vídeo, me fala aí se você quer que eu testo eles. Eu tenho um da Coqueiro e tenho 2 facões da Collins. Se você tiver interesse, eu venho aqui. Posso usar até a mesma madeira, eu não corto ela por enquanto, para justamente a gente saber a diferença de performance entre cada um. E mais uma coisa, eu fiz uma playlist sobre faca anti-apocalipse, facas de sobrevivência. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você ainda não assistiu. Vou deixar o link também do vídeo onde eu faço a comparação teórica desses facões. São vídeos bem legais que vale a pena assistir. E você, quer que eu teste essas facas também? Tem alguma faca que você queria que eu fizesse o teste? Eu já até fiz o teste da Pantera Negra, da Zaharov. Mas eu posso vir aqui e fazer o teste das outras. Meu nome é Daniel, esse é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. O meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar. Mas você também não precisa ser uma presa fácil.